Lucas capítulo 16, versículo 17, trata dos 10 mandamentos? Antes de respondermos essa pergunta, vamos ler o texto. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Lucas capítulo 16, versículo 17. Durante muitos anos, como apologista e defensor dos 10 mandamentos, eu utilizei Lucas 16, 17 para defender a vigência do Decálogo, o qual eu ainda creio que vigora, mas interpretando o texto de forma errada. Eu interpretava o texto da seguinte forma: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair qualquer um dos 10 mandamentos. Mas será que Lucas capítulo 16 realmente trata dos 10 mandamentos? No versículo anterior aparece a expressão lei e profeta. A expressão lei e profeta se refere ao Antigo Testamento. A palavra lei, do grego nomos, em Lucas capítulo 16, embora tenha significado polissêmico, é equivalente ao hebraico Torá, representando o Pentateuco, o livro da lei de Moisés, e não os 10 mandamentos em si. Então o que Jesus está falando em Lucas capítulo 16, versículo 17, é que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair qualquer parte da palavra de Deus. Então Jesus confirma isso em textos paralelos dizendo: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Isaías corrobora com esse pensamento, escrevendo: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Isaías, capítulo 40, versículo 8. Então não podemos fazer teologia para defender nossas crenças nos baseando em textos isolados. Devemos interpretar um texto de acordo com o seu contexto e buscando o significado daquela palavra na língua original em que ela foi escrita. Então a expressão lei e profetas é uma expressão comum na Bíblia para referir-se ao Antigo Testamento. As próprias Bíblias de estudo afirmam realmente que nesse texto Jesus estava tratando das escrituras de seus dias, da Bíblia Sagrada, e não do Decálogo em si, que também é uma parte das escrituras sagradas, tendo sido escrito 2 vezes por Moisés no livro da lei, em Êxodo 20, 3 a 17, e Deuteronômio 5, 7 a 21. Alguns irmãos adventistas eu sei que discordam dessa minha posição, dessa minha interpretação, então eu vou citar algumas literaturas adventistas que também afirmam que Lucas 16, 17, Jesus trata ali das escrituras dos seus dias como um todo. Subtilezas do erro, página 97, citado em Assim diz o Senhor, na página 109, diz: a lei e os profetas formam uma expressão que designa os ensinos do Antigo Testamento. João capítulo 1, versículo 45, incluindo o Pentateuco e os escritos de todos os profetas, porque os escritos do Antigo Testamento constituem o primeiro guia do homem para a salvação. No livro Respostas a Objeções, na página 70, diz: a frase os profetas e a lei, ou mais comumente, a lei e os profetas, é usada frequentemente na Bíblia para descrever os escritos de Moisés, mas os escritos dos outros profetas do Antigo Testamento. O Comentário Bíblico Adventista, volume 5, na página 913, diz: a lei e os profetas, isto é, os escritos canônicos do Antigo Testamento. A Bíblia de Estudo Andrews, na página 1240, diz: lei, profetas, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento e o restante das escrituras hebraicas. Jesus não estava nessa passagem criando uma distinção entre leis cerimoniais, civis e morais. Em vez disso, ele fez uma confirmação de toda a vontade de Deus, conforme registrado nas escrituras hebraicas, e mostrou a sua continuidade. No blog do Amindo de Menezes, a Novo Tempo, ele escreveu: quando Jesus fala acerca da lei e dos profetas, está falando a respeito da Bíblia de seus dias, o Antigo Testamento. A lei constituía dos 5 livros de Moisés, e ia de Gênesis a Deuteronômio. E os profetas eram os livros daqueles escritos posteriormente da Bíblia, que ensinavam a lei, interpretavam e aplicavam à nação de Israel. Então nós vemos que há várias literaturas, adventistas ou não, que confirmam realmente que em Lucas capítulo 16, versículo 17, Jesus estava tratando da validade da palavra de Deus, da eternidade da palavra de Deus, e não apenas da validade do decálogo em si, que é apenas uma parte das escrituras do Antigo Testamento.
Então nós vemos que Jesus estava afirmando a validade e a eternidade da palavra de Deus ou da lei de Deus. Espero que os irmãos tenham entendido e gostado. Qualquer dúvida ou qualquer objeção pode deixar nos comentários que estaremos respondendo. Um abraço e até a próxima.